Agora a gente vai para outro assunto rapidinho, que o Supremo Tribunal Federal confirmou para quinta-feira da semana que vem a retomada do julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. A gente tem uma matéria sobre isso, depois a gente vai comentar outro ponto também do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, suspenso na semana passada com um placar de 4-3 a favor do cumprimento da pena em segundo grau, vai ser retomado no dia 7 de novembro. A tendência é que haja empate de 5-5, com voto decisivo do presidente da Corte, Dias Toffoli. Tão polêmico quanto a prisão apenas após esgotados todos os recursos é o fato de que muitos políticos nos últimos anos se livraram de acusações de corrupção porque o julgamento demorou tanto que os crimes prescreveram. Nesta segunda-feira, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, sugeriu aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, uma mudança no Código de Processo Penal. Ele propõe que o réu que recorrer a tribunais superiores tenha o prazo de prescrição congelado, a contar da data do recurso. Os ministros do Supremo também terão que decidir se é válida a prisão imediata após a decisão do Tribunal do Júri, que julga crimes dolosos contra a vida. Ao analisar um caso específico de Santa Catarina, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, encaminhou a decisão para o plenário do Supremo, por envolver o princípio de presunção de inocência. O que ficar decidido vai valer para todos os julgamentos. A data da sessão ainda não está marcada. E ainda falando no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o Dias Toffoli, ele quer algumas mudanças no que se trata da prescrição de pena, né, Zezé? Ele mandou um projeto, uma sugestão de projeto, né? Porque ele não foi eleito para nada, não é legislador, foi eleito? Não, foi indicado pelo Lula, né? Então, mas assim... Agora tem de ministro querendo legislar, né? Nossa querendo ser político. Senhora, é fácil, se candidata e tenta entrar, né? Quem sabe a gente até vote em vocês. Mas é o seguinte, ele mandou essa sugestão de projeto para que quem recorrer na terceira instância, o crime não prescreve, para de contar o tempo e o crime cometido não prescreveria mais. Segundo ele, essa é uma forma de você fazer com que quem tem advogado caro, quem tem acesso a essa instância da justiça, não seja beneficiado pela grana que tem, né? Porque hoje o cara recorre, o tribunal demora para julgar e a pena é prescrita. Simples assim. Então, o que os advogados fazem é exatamente isso. Falou, eu não te prometo que você seja inocente, mas preso você não vai. Né? Então, essa ideia dele é no sentido de coibir esse tipo de situação que a gente sabe que caindo a prisão após julgamento em segunda instância, isso daí vai ser aos montes, porque os tribunais não dão conta do número de recursos que os poderosos, que os endinheirados aí costumam impetrar para poder se livrar da cadeia, mesmo sabendo que eles são culpados, né? Só que isso daí, para mim, já deu um indicativo de que não haverá aquele voto do Dias Toffoli que propõe que não seja assim o cara julgado, né? Ele só vá para a cadeia depois de exauridos todos os recursos. Havia uma expectativa de que ele fosse propor alguma coisa. Depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, então o cara já pode ser preso. Há essa expectativa. Mas eu acredito que ele mandando esse projeto, ele mandou também um recado, olha, vai ser assim, não pode prender depois do julgamento em segunda instância e só vai poder prender quando todos os recursos forem exauridos. Foi esse recado que eu entendi, não sei vocês. Bom, a única coisa que... Não, eu entendi isso. Eu acho que está em curso que eu sempre tenho falado aqui, uma decisão de proteger os ricos e poderosos e corruptos. Mas o que eu penso, Zezé, é assim, ele sabe que a decisão de segunda instância, prisão de segunda instância, vai ser derrubada
Ele não vai propor dia 7, não vai propor nada. Mas quando ele manda essa possibilidade para a Câmara, é um reconhecimento que ele entende que existe a impunidade no Brasil. Mas o que é mais vergonhoso é que, apesar do presidente do Supremo Tribunal Federal entender e compreender que o que eles estão fazendo, eles vão ampliar e permitir a impunidade, ele está tentando diminuir a culpa. É isso que eu entendo. É tipo uma penitência. É uma penitência. Você comete o pecado, mas eu vou pedir... Quantas orações aí eu tenho que rezar? É ridículo, porque ele está com a caneta na mão para não punir esses caras. Mas ele decide, não, nós vamos proteger os caras que são nossos amigos, só que eu estou dando uma sugestão para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado para mudar essa lei. Os caras não ficarem tão... Mas como que eles vão mudar uma lei se esses caras são investigados, se esses caras são denunciados, se esses caras são ladrões? Eles não vão mudar. Eles não vão mudar a lei. Então é ridículo o que ele fez, entendeu? Eu fiquei com tanta raiva do que ele fez. Eu falei, é melhor que ele nem tivesse pedido isso, porque ele está dizendo, olha, eu entendo que o que nós estamos decidindo vai permitir que esses bandidos, Zezé, continuem roubando os cofres públicos e que eles não sejam presos, mas para poder aliviar a minha consciência e para poder diminuir a raiva do povo brasileiro, eu estou dizendo que está nas mãos do Congresso mudar isso. Eu tive Só que é um Congresso que é corrupto também. Grande parte do que está lá, não todos, mas uma boa parte que está lá também é réu da Lava Jato. Aí o Vem Pra Rua, não sei se você viu, está chamando uma manifestação para 2 dias antes da votação. Tomara que vá muita gente, mas só que eu sinceramente acho que não vai mudar. Não vai mudar. Não vai. A decisão deles não vai mudar. É isso que eles vão fazer. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bastidores do Poder.